Olá, meu nome é Fabiana Moraes, eu sou estudante de psicologia, então eu gosto muito dessa temática de comportamento, personalidade. E hoje eu vou falar de um assunto que às vezes gera um pouco de polêmica, mas eu acho que na verdade o assunto é bastante sério e interessante de ser discutido, que é sobre produções de séries cinematográficas baseadas em histórias reais. Histórias às vezes bastante bizarras, macabras, ligadas a crimes e até mesmo a assassinatos, que pode aproximar o público de personalidades ali conturbadas, né, trazendo uma dramatização e um glamour exagerado. Recentemente eu vi Inventando Anna, eu também vi o da Susana, que foi uma produção bastante divulgada, e nas duas a gente vê uma problemática que é de aproximar o público de forma às vezes amigáveis desses crimes, né? Não relatando essas histórias como criminais, trazendo um aspecto mais romântico, dramatizando, e que, como eu falei, pode ser complicado, pode trazer um processo, né, assim, inverso de admiração, até mesmo fã-clubes, né? A gente se choca, mas isso acontece porque as pessoas podem fazer uma leitura errada, né, por todo esse exagero ali dentro do enredo, né, de um roteiro muito enfeitado, desde mostrar a realidade como é, né, fatos que poderiam até auxiliar nesse processo de a pessoa compreender, né, como a gente é vulnerável como ser humano e que a gente tem que ter um certo cuidado nas nossas relações sociais, de autoproteção, preservação, porque existem aí ataques sociais e que a gente pode, se estiver muito envolvido ou ingenuamente dentro de uma relação, sofrer esses ataques. Existe um lado interessante que é trazer o conhecimento que a maldade existe, existem comportamentos violentos, né, agressivos que são camuflados com gentileza, com auxílio, né, com disposição em poder resolver alguns assuntos que a gente pode estar um pouco com dificuldade, né? Então, às vezes, esses favores mais para frente podem vir como chantagens emocionais. Então, isso é interessante de ser retratado, mas ter o cuidado de não trazer esse glamour, né? Inventando Anna foi bem legal, foi interessante, mas a gente vê que traz muito o glamour de roupas, de criar uma personalidade que se torna famosa, né? Uma celebridade. Então, isso pode trazer, como eu falei, essa aproximação do espectador com a pessoa de forma negativa, de diminuir o que ela fez, né? Que foi fraudes, crimes, manipulação emocional, né? Que todo mundo ali. Ela era muito desagradável, mas ao mesmo tempo teve muitos personagens que a defendiam, então coisas complicadas assim. E o filme da Susana, que foi muito esperado, mas que também já estava gerando polêmica antes de acontecer. Eu me lembro que quando começou as divulgações, né, porque é um assunto realmente muito pesado, né, muito complicado, fala sobre assassinato dos próprios pais ali. Quem lembra aquele período lembra que realmente todo mundo que assistiu a notícia não acreditava no que estava acontecendo, é difícil a gente conseguir compreender esses assuntos mais pesados, né? Uma pessoa ter tanto sangue frio para fazer tudo isso. Mas foi dois filmes que talvez para quem não conhecia a história, né, daquele tempo, não vivenciou o que estava sendo noticiado na TV, todas as matérias, pode também, já que eu acho que foi muito amenizado, muito humanizado ali o processo de interpretação dos personagens, o enredo, não que foi uma interpretação ruim da Carla, né, e dos outros atores, mas era uma coisa muito rotineira e apenas retratando, né, o que cada um se defendeu ali no júri. E aí a gente sabe que dentro desse retrato que eles falaram ali no júri era, na verdade, as defesas que eles estavam tentando construir. Então, com certeza, foi informações extremamente contaminadas, né? E eu acho que tem coisas que poderiam ser mais interessantes de a gente saber, ter uma compreensão maior sobre esse comportamento, sobre alguns sinais, né, que essas pessoas já davam
de sociopatia, né, algo do gênero, para que a gente realmente tivesse informações assim importantes de conseguir perceber, né, e até mesmo identificar esses processos de manipulação. A gente conseguir entender um pouquinho mais esses processos de manipulação, porque ocorreu muitos depoimentos ao longo dessa história de pessoas que conheciam os envolvidos, né? Algumas pessoas percebiam alguns comportamentos que às vezes pareciam duvidosos, porque por mais, né, que essas pessoas até tenham uma certa inteligência emocional, uma frieza para lidar ali com as situações, elas deixam geralmente rastros assim. A gente sabe que não foi um crime perfeito, várias coisas perturbadoras aconteceram que no filme nem retratou assim de uma forma mais aprofundada para perceber que foi uma coisa extremamente fria, né? Que é de comemoração que aconteceu logo depois que o crime foi feito, né? Coisas que eles se colocaram, na verdade, em evidência pela frieza como eles reagiram. Então, logo depois que o filme foi exposto, a gente também conseguiu ver algumas pessoas que trabalharam na parte de investigação e contaram alguns comportamentos ali até da Susana de frieza para falar sobre os fatos e tal, que no filme não foi muito bem retratado. Então essas questões podem ser complicadas, né? Como tem até séries que não retratam histórias reais, que a gente comenta que até a classificação tem que ser realmente para maiores de idade, né? Então eu fiz esse vídeo para compartilhar com vocês essa minha opinião sobre esse assunto, né? Essa visão que eu tenho sobre essas séries, que a gente acaba até tendo interesse, acha interessante, mas teme também o que isso pode proporcionar em algumas pessoas, né? Porque tudo às vezes que é alimentado de uma forma errônea pode produzir ainda numa sociedade, né, interações complicadas com esse assunto. Então a gente tem uma certa preocupação com isso. Então eu só queria compartilhar com vocês esses meus temores, às vezes, assistindo, né, essas produções que são super mega bem feitas, e tem muito isso de a gente ter uma empatia maior, né, sobre essas pessoas, porque a forma como a câmera é aproximada, né, a visão que a gente vai tendo delas, de uma edição muito bem feita de alguns minutos, alguns segundos, pode manifestar, né, essa emoção aí através da nossa capacidade de sermos assim mais sensíveis ao ser humano, esse lado mais emotivo, de conseguir ser empático nessas situações com essas pessoas que fizeram esses crimes, podendo até mesmo encontrar elementos para justificar essas situações. Essa é a grande armadilha e perigo. Então, eu acho importante falar sobre esses assuntos para quando for assistir qualquer tipo de série desse gênero, entender que é importante ter uma análise crítica. E se você gostou da história, tentar ver fatos jornalísticos reais, fazer uma busca aí que você vai ter maior conhecimento sobre o que realmente aconteceu, tirando um pouquinho da fantasia de toda a história. Então, quis compartilhar com vocês esse assunto, essa minha opinião, porque eu acho importante, né, falar e conversar sobre isso, trazendo um pouquinho de alerta, né, sobre esses gatilhos emocionais que essas séries também podem transmitir. Então é isso, pessoal. Um beijo grande e a gente se vê em breve. Fui!